Bom dia e bem-vindos a mais um dia do Plano de Artista e hoje com o senhor Marcelinho Amorim. E eu tô muito empolgada com esse convidado, porque eu tô sempre empolgada, né? Eu acho que toda vez que eu tô empolgada com esse convidado, porque ele também vai falar comigo amanhã lá na Artefazan de São Paulo, ao vivo. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, corre. Estaremos eu, Ney Vargas, Yara Devaster e Marcelo Amorim conversando sobre pequenos formatos, sobre alternativas para artistas e muitas coisas mais. A gente vai conversar sobre bastante coisa. Mas o Marcelinho, vocês vão ver, é aquela pessoa apaixonante, né, que a gente não tem como não se apaixonar. Então deixa eu ver se o Marcelinho já entrou. Eu não sei se o Marcelinho já entrou, eu vou botar aqui. Chamar ele, calma aí. Marcelo. Aqui. Acho que foi. Convidei. Deixa eu ver. Bom dia, galera. Bom dia. Muito bem-vindos. Bom dia. Eu acho que agora que eu convidei o Marcelinho. Não sei se ele chegou. Deixa eu convidar ele aqui. Pronto. Acho que foi. Bom dia. Eu acho que eu não tô conseguindo chamar. Deixa eu ver aqui. Marcelinho, você tá no... Acho que eu não tô conseguindo chamar o Marcelo. Não, tá convidado. Tá que não tá conseguindo participar. Tudo bom, Tatá? Bem-vinda! Bem-vinda. Bom, se você é nova no perfil, deixa eu te falar um pouquinho enquanto o Marcelinho entra aí, ou quando eu consigo botar ele para dentro. Hoje, muito bem-vindo ao perfil. Aqui a gente fala sobre planejamento artístico, mas parte do perfil são essas séries onde eu entrevisto artistas que já têm uma trajetória. E hoje a gente vai falar com o Marcelo Amorim. Deixa eu tentar. Pronto. Entramos. Bom dia, querida. Bom dia, meu amor. Como estamos? Tudo bem? Que bom. Marcelinho, tava falando aqui que eu tava tão empolgada. Aí eu falo assim, gente, mas todo mundo tá empolgado de entrevistar. Mas o Marcelinho, assim, se tornou um amigo, grande amigo, assim, foi paixão à primeira vista. E vocês vão ver que é uma delícia ouvi-lo, falar com ele e como ele consegue ser gentil, amoroso e forte ao mesmo tempo. Se vocês tiverem perguntas para o Marcelinho, é só mandar aqui na caixinha de pergunta. A gente vai fazer todas as suas perguntas. E ele tem muita coisa para tirar, então façam perguntas de verdade, porque o Marcelinho tem uma trajetória muito interessante. Mas antes disso, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite de vir falar. Eu que agradeço pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. É uma honra. Estou até meio nervoso. Será que eu vou conseguir ter toda essa desenvoltura que você tem? Não, Jamais. você vai ter muito mais, vai ter muito mais. E eu queria que você começasse se apresentando mesmo. Tá. Bom, eu nasci em Goiânia, né? Eu vim para São Paulo muito jovem, vim fazer faculdade. Eu não fiz faculdade de artes visuais, eu fiz comunicação social. É um curso que chama Produção Editorial, que era para fazer livros e revistas, né? Eu sou super adepto do faça você mesmo. Então, eu aprendi a pintar sozinho, eu aprendi a fazer serigrafia sozinho. E eu sou assim, multitarefa, eu acho, né? Porque eu sou artista, eu sou curador independente, eu sou gestor de espaços independentes, eu sou professor. Eu sou o que o Ricardo Basbaum, né, fala que é o artista, etc. Assim, eu me identifico muito com esse título, assim, né?
E, e é isso, assim, acho que eu tenho um trabalho de artista muito colado com essa ideia de edição mesmo, assim, de olhar para os materiais, assim, diversas linguagens que me interessam, assim. Pintura, vídeo, desenho, serigrafia. Eu sou interessado em muitas coisas. Estou interessado, interesseiro, interessado. Interessante. Marcelinho, mas tá bom, me conta como é que foi assim. Você falou, eu sou de Goiânia, vim para São Paulo muito cedo. Hum. Não fiz formação em artista, mas como a gente mesmo diz, né? O artista, desde pequenininho, né? Como é que foi estar em Goiânia? Como é que isso influenciou para você se tornar artista ou formar de certa forma a sua visão até para você fazer comunicação visual? Pois é, até foi muito, assim, me mexeu muito voltar agora para Goiânia, quando a gente, né, se conheceu, agora na coisa da Fargo, porque é, eu vi que em várias galerias que tinha lá, né, vários estandes, tinha a presença, por exemplo, do Cirão Franco, que é um artista que foi muito importante para mim, assim, né? Em 77, em Goiânia, então a minha infância, eu passei nos anos 80. E os anos 80, enfim, mundialmente foi o retorno da pintura e tal. E em Goiás não foi diferente, assim, hoje até parece, assim, as pessoas não acreditam, mas assim, tinha uma cena muito vibrante de artes visuais acontecendo em Goiânia, tinha diversas galerias, tinha muitos artistas produzindo, a classe média aderia, comprava, né, direto dos ateliês, muitas vezes, assim, e eu lembro de, sei lá, um casal amigo da minha mãe colecionar pintura. Então eu frequentava muito a casa deles e eu via essa profusão, né? Esse monte de trabalho acontecendo. Eu lembro que na casa deles eles tinham uma sala cheia de pintura e o apartamento era meio dividido por temas, assim. Então, na copa tinha estudos, no corredor tinha cartazes, no quarto de cada um tinha retratos, na sala de TV tinha arte naif, no escritório tinha gravuras. E ele tinha muitos trabalhos do Cirão, tinha um trabalho gigante do Cirão, que depois eu fui ver numa exposição, sei lá, grande na Bienal, no pavilhão da Bienal. Eram trabalhos que eu tive a oportunidade de conviver, assim, de perto, de olhar, né, de observar. E além de tudo, eu acho que, por exemplo, o Cirão Franco, ele era uma figura pública, ele tinha uma dimensão pública, ele aparecia na mídia o tempo todo para reclamar alguma coisa, entendeu? Ele fez uma exposição sobre os hotéis do 137, que foi, né, uma tragédia que aconteceu em Goiânia. Ele falava sobre a fome, ele fez um monte de caixões e colocou lá em Brasília. Ele fez um labirinto em forma de mapa do Brasil para falar do extermínio das nações indígenas. Então era uma pessoa que não ficava só no ateliê dele fazendo, né, o trabalho dele. Ele tinha não sei, um lugar ali, assim, que aquilo me mexeu muito comigo, assim. E foi, acho que, assim, primeira vez que eu vislumbrei que existia essa profissão de artista, né, que na época, para mim, era extremamente identificada com a pintura. Então é uma coisa que eu nunca consegui abandonar a pintura, apesar dos vais e vens da pintura, né? Assim, porque é uma questão de identidade para mim. Assim, eu acho que em Goiânia tem muitos bons pintores e desenhistas, e eu acho que isso é uma coisa que influencia ali bastante até hoje, assim. E ao mesmo tempo, eu acho que eu precisava sair de lá, porque as coisas que eu tentava fazer, na época, eu não conseguia. A gente tinha um grupo de amigos, a gente tentou fazer um filme e não conseguiu. A gente tentou fazer uma peça de teatro e não conseguiu.
E aí, eu acho que eu precisava, enfim, né? Eu acho que tinha muito essa coisa dos grandes centros, né? Assim, ter mais oportunidades no Rio ou em São Paulo, né? Que eu acho que era um momento também antes da internet, né? Quando eu cheguei em São Paulo em 96, então era uma coisa assim, né? Pré-histórica. Pra gente é pré-histórica, né? Mas talvez não tão pré-histórica assim. Mas você falou que você, em Goiânia, já tinha tentado fazer teatro, filme, então já tinha indícios, assim, do artista que viria a ser. Por mais que Super. não assumiu diretamente a É. faculdade de artes, você já assumiu que seria para esse lado. Sim, com 16 anos, eu entrei num curso de fotografia que era na Faculdade Católica de Goiás, que era dirigido pela professora Rosaria Esteves, que ela influenciou também uma geração assim de fotógrafos. Eu era a pessoa mais nova ali da turma, né? E era um curso assim longo, era um curso de anos assim para você fazer fotografia analógica. Eram 3, 4 módulos, excursões fotográficas. E ela também era uma dessas pessoas, assim, do faça você mesmo. Então, no final de cada módulo, ela falava, a gente vai arrumar um lugar, a gente vai fazer uma exposição, cada um imprime seu trabalho e Yeah. vamos lá e tal. E essa noção, assim, essa coisa de ser autodidata, ela sempre permeou, assim, meus gestos, assim, eu acho. Não, isso é muito bom também, né, Marcelinho? Porque assim, realmente você depois você também é formado por esses, não por uma faculdade de artes, por vários cursos ou até uma formação, acho que comunicação visual, até uma formação bem visual, né? Mas assim, você não é necessariamente formado em artes. E aí é porque os meus alunos às vezes falam assim: ah, mas eu não tenho formação em arte. Eu falo, tem uma quantidade de artistas que não fez faculdade de arte. Na verdade, a década de 80 inteira é formada de artistas não artistas, né? É, uma coisa mais recente até, talvez, né? Essa coisa da profissionalização de tudo, né? Do campo da arte. E eu tenho também uma teoria que artistas que fizeram comunicação social, eles têm uma certa, assim, facilidade de trocar de linguagem, assim, né? E a gente, por exemplo, na faculdade de comunicação social, você tem no primeiro dia de aula, semiótica, que às vezes é uma matéria que vai entrar para um artista na pós-graduação, alguma coisa assim. Então, a gente tem uma visão mais ampla, digamos assim, e um pouco menos desinibida em relação a fazer um vídeo, ou fazer uma pintura, ou fazer uma coisa que eu creio que dentro, eu vejo, não sei, um pouco, assim, parece uma teoria não comprovada, mas que eu acho que dentro na faculdade de artes visuais, né, você vai passando por técnicas, né, é uma coisa, não sei, é um lugar ali para você descobrir, talvez, sua voz e tal. Mas eu vejo vários artistas que vieram realmente da comunicação social e que têm um perfil meio parecido, assim, de crítica social, de observar as imagens do mundo. Acho que é uma coisa que realmente assim, informa o meu trabalho. Assim. Eu acho que, inclusive, no meu caso, a minha especialização é em produção editorial. Ou seja, para fazer, na época, livros e revistas. Se você for pensar também, o ofício do curador, ele é muito próximo do editor, na real, né? É um recorte que você faz ali para poder, né, você está diante de um universo maior de coisas que você afunila, né, para poder destacar uma coisa e outra, para ter força numa, né, ênfase numa coisa. Eu acho que tanto a minha atuação de artista como de curador se aparenta muito com o da edição, do editor. Assim.
você lida com arquivo, né? O editor e o seu trabalho vai ser sobre isso também, né? Com lidar com as imagens ou observar as imagens que estão no mundo e fazer. E aí eu tenho até uma pergunta para você, porque que eu não estava pensando, mas assim, como que você escolhe o suporte que você faz? Se você vai fazer um vídeo, se você vai fazer uma tela, se você como é que você define isso? Ou não é definido e aí você, na hora do ateliê, aquilo ali aparece para você? Então, é uma mistura, mas assim, eu acho que o material que você encontra, ele me informa muito. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer serigrafias douradas, é porque eu encontrei uma foto de um grupo de crianças que era uma foto antiga, daquelas ainda feitas com sais de prata. Quando ela envelhece, ela fica sépia, né? E ainda tem um efeito desses sais de prata vir à tona. Então, tem um ângulo que você olha e ela está invertida. É como se você estivesse vendo o negativo. Só que aí ela não está mais prateada. Ela já estava dourada por causa do sépia. Então, eu falei, então eu vou fazer uma serigrafia dourada, invertida, para chegar nessa sensação, nesse brilho que eu encontrei olhando para essa fotografia. E aí isso virou uma série longa de trabalhos dourados, né, que eu faço até fui evoluindo nos suportes. A outra coisa foi olhar, por exemplo, para slides, assim, né, filmes positivos, que também, dependendo da marca, eles envelhecem puxando para um tom meio roxo ou então para um tom meio magenta. E aí isso também informa a paleta das minhas pinturas, que muitas delas são dessas cores, só e apenas dessas cores. Muito do preto e branco, que vem também das ilustrações antigas, que as impressões eram monocromáticas. Aí tem essa questão também de encontrar filmes 8 antigos, e aquilo naturalmente virar filme, virar videoarte. Então, acho que tem uma coisa de observar o material e sentir. Mas, às vezes, enfim, né? A gente improvisa. Ô, Marcelinho, calma aí que eu voltei. Aí você foi para São Paulo, então, e fez Uhum. faculdade de comunicação social. Na verdade, especialização em produção editorial. E aí você começou a trabalhar como editor. E como foi entrando, assim, voltando à arte? Ou quando que você decidiu se tornar artista? Ou, assim, quando que isso realmente foi pro outro lado? Então, uma Pro das mesmo questões. lado, né? Tudo a mesma coisa, mas assim, né? Não, mas realmente, assim, tinha um receio de não conseguir sobreviver, né? Eu precisava ter um ofício, uma profissão, alguma coisa que, né? Eu venho de uma família que não tem nenhum artista, a gente é muito conservador, com receio ali também, né? Né? Não, não conseguir sobreviver mesmo, efetivamente. Então tinha um pouco esse viés. E quando você faz uma faculdade de produção editorial, é igual fazer uma faculdade de cinema. Você não sai Steven Spielberg, né? Você vai sair assistente do assistente do assistente e vai, né, ali galgando ali situações. Então, assim, eu trabalhei em escritórios de design que faziam pequenas publicações e tal. Enfim, foi trilhando ali um caminho. E cheguei no núcleo editorial do Paço das Artes, que é um museu de arte contemporânea, né, aqui em São Paulo, e que foi uma grande formação para mim, porque eu diagramando, né, eu entrei lá como designer e saí como coordenador editorial. Então, desde diagramar os textos da temporada até fazer esse fluxo, né, esse trânsito entre os críticos, os artistas, os materiais que envolvem uma exposição, tudo isso era responsabilidade do núcleo editorial. Desde um catálogo muito grosso até o convite, né, que na época também era impresso e tal. Eu fui. Eu acho que, apesar de sempre estudar por conta
por conta própria a arte e ter minhas ideias e inclusive minhas críticas em relação à instituição, né, ao mercado, a tudo isso, quando eu estava lá dentro, foi completamente diferente, né? Eu tive ali uma visão realmente de dentro de como as coisas funcionam e, em um dado momento eu fiquei lá 4 anos. É, eu comecei a apostar mais no meu trabalho, a mandar para os editais, as coisas começaram a circular e eu vi que tinha uma chance ali e que eu, na verdade, seria muito infeliz se eu ficasse ali, né, preso atrás daquela mesa dentro daquele escritório, né? E eu acho que todo artista tem um pouco esse lugar que é um salto de fé. Tem uma hora que você tem que pular e você tem que, né, se jogar de cabeça, assim. E foi um pouco isso. Eu resolvi sair de lá e largar também vários jobs editoriais e de design que eu tinha na época. E fui me dedicar e me ofereci para trabalhar, na verdade, no Ateliê 397. Oferecido interessado. Eu tinha feito uma exposição lá em 2018. Era eu e a Sofia Borges. A gente tinha se conhecido no Salão de Ribeirão. E eu tinha conhecido também a Silvia Jabali, que era, na época, a diretora do Ateliê 397, fundadora do Ateliê 397. E aí eu falei para ela que eu queria ir trabalhar lá, porque eu tinha o que contribuir, porque eu tinha passado pelo museu e, enfim, convenci ela, né, de que eu tinha que ir para lá. E aí foi incrível, assim, né? A gente fez uma programação, e aí com o tempo a Silvia saiu, entrou a Thais Rivite, que é crítica de arte, e entre outras pessoas que passaram por lá. E aí eu pude muito, na prática, fazer e realizar projetos que eventualmente também eu não tinha muito espaço no museu, que eu não tinha espaço em outro lugar. A gente fez livro, a gente fez exposição, a gente fez programa de vídeo, a gente fez residências artísticas. É um lugar que sempre acolheu muito os jovens artistas. E, inclusive, daí vem a minha coisa de professor, né? Porque a gente começou a fazer uns programas lá que na época a gente nem chamava de residência, né? Mas que na prática era isso, de acolher ali um grupo, fazer umas experiências, terminava às vezes com uma exposição ou com um open studio e tal. E, e eu acho que até porque eu tive também esses descaminhos para chegar na arte, assim, né? Fazendo uma formação assim meio aqui e ali e tal. Eu achava que precisava ter meios para a gente fazer esse encontro com o jovem artista, ter, né, um lugar ali mais resolvido ali para esse encontro acontecer. Até porque eu acho que na história da arte sempre foi assim. Eu acho que os artistas mais jovens iam, né, trabalhar junto com os mais velhos nos ateliês deles e tal. Então, organizar esse encontro, digamos assim, era uma coisa que me interessava e que começou a acontecer lá. E aí depois eu fui fazer lá no Hermes também, né, que já existia, mas enfim, também me anexei ali, me agreguei ali. E é isso, eu sempre estive envolvido em mais de um espaço independente ao mesmo tempo, além de tudo. Vocês estão aí falando, porque a galera começou ali, saltos de fé, saltos de fé. Eu vou falar uma coisa aqui que o Marcelinho não falou, mas assim, o Marcelinho, ele sempre teve um compromisso muito grande com o próprio trabalho, com a própria produção, né? Então, assim, independente dele estar trabalhando com o design ou ali no núcleo editorial, ele estava sempre produzindo. Até que uma hora ele falou assim, gente, mas
é isso, vou dar um salto. E não foi um salto de fé, foram vários. Foi sair de Goiânia, foi para São Paulo, foi se jogar no editorial. Foram vários saltos, porque a gente acha que, ah, não, então foi aí. Não foi aí. Foram várias coisas que aconteceram e que se tornaram isso. E aí no Ateliê 397 tem essas residências e tudo. E como que isso começa a contribuir para o seu fazer artístico também? Porque, assim, porque professor não é dom, não é dom, não é dom. Mas assim, você tem que gostar de trocar muito, você tem que gostar. E aí vem lá dos seus amigos de Goiânia também, que vocês se juntavam para o teatro, para as coisas, eu não sei. Como é que é isso para você? Como foi isso para você como artista e como que você acoplou a questão do professor junto na sua prática e na curadoria? Nossa. É, não, eu acho que realmente eu sempre tive muito envolvido em projetos coletivos, desde lá de Goiânia, na época da faculdade, né, que eram os anos 2000 em São Paulo, tinha muitos coletivos, a gente atuava na rua, então tinha um, já um modus operandi ali, né, de fazer reunião, decidir coisas, de uma autoria um pouco mais diluída, de trocar, né? E para mim, com jovens artistas também é um jeito de me manter afiado. Assim. Eu preciso estar atento, estar observando o que eles estão propondo, estar em diálogo, estar lendo. E isso eu acho que é muito bom, muito saudável, assim, porque o nosso trabalho como artista, ele corre o risco um pouco de perder a atualidade, ou perder, não sei, o encontro Atração. com o que está com o entorno, né? Com o que está acontecendo e tal. E aí também eu acho que nessas práticas também eu acho que eu fui compreendendo o quanto o conhecimento ele não se impõe, na verdade. Se você, como professor, você não impõe o conhecimento, né? Você provoca, na realidade, né? Você cria circunstâncias para aquele conhecimento emergir, acontecer. Então, isso é uma coisa que sempre teve presente nos nossos projetos lá no 397. Então, a gente queria discutir o, o trabalho, a questão do trabalho do artista. A gente criava a Michê, que era uma lojinha de artigos, como se fosse uma lojinha de museu, mas que falava um pouco disso, do artista sempre ter que ter um day job, tem que sempre ter uma coisa para trabalhar, um dinheirinho para fazer, um Michezinho para fazer, né, para poder continuar sobrevivendo. E aí, ali na construção daquilo, as pessoas que estavam ajudando falavam sobre o assunto. Né? Então, não era que a gente chegava e falava assim, agora vocês vão pesquisar e falar isso. Não. Os jovens que estavam lá ajudando a gente a fazer o mural, eles já estavam discutindo a questão dessa precarização do trabalho, enfim, da falta de política pública para a arte. Todos esses debates, eles iam acontecendo ao redor dessas coisas. Então, e tanto nas residências como no Hermes, é uma mesa redonda, são vários vetores, né? Não é uma emissão e recepção, não é um falando e os outros escutando. Então, tudo isso eu acho que devolve para esse lugar coletivo, desse lugar da troca, que teve permeando tudo, assim. Perfeito. Como que aí você sai do 397 e se acopla ao Hermes. Você viu que ele vai se acoplando aos lugares, né, gente? Eu vou. Se acopla ao Hermes e aí você com toda essa a experiência de gestor também. Eu acho que essa experiência de gestão é muito bom para também ir gerindo o próprio trabalho, né? Você vê paralelos, perpendiculares, atravessamentos do seu lugar como gestor, como trabalho também, que o lugar de gestor te proporciona assim uma outra visão do trabalho, talvez, como artista
de apresentação de trabalho, de como ele tem que, de profissionalização. Não quero falar muito profissionalização, porque não é muito isso, mas de como esse trabalho, como você tem que criar essas oportunidades, ainda mais para espaços independentes, porque espaço independente a gente tem que criar lugar, gente. Uhum. Não é todo mundo, queria muito conhecer um espaço independente. Tem que fazer. Então, eu acho que eu sou de uma turma que era muito produtor de si mesmo, assim. Pouco antes, acho que a geração um pouco antes, lidava um pouco diferente com isso, assim. Tinha um pouco mais de reserva, de meter a mão na massa, de fazer, né? Isso foi mudando, assim, ao longo do tempo, eu acho, de modo geral. Hoje é bem natural, eu acho que o artista tomar frente da própria carreira, de tudo e cuidar. Mas eu acho que desde as experiências com os coletivos, a gestão lá do espaço, com certeza ela, assim, informa esse lugar de você, de independência mesmo, você se organizar, se autodisciplinar e criar ali caminhos para o seu trabalho circular, para conseguir viabilizá-lo, né? Acho que é uma coisa, a divulgação, inclusive, dele, né? Porque, assim, antigamente a gente dependia tanto do jornal, por exemplo, né? E agora estamos aqui, mas, enfim, nesse lugar em que está muito mais natural a gente também ser o divulgador de si mesmo, né? Sei lá, o promotor ali de tudo que envolve fazer o trabalho, porque não é só criar, né? Eu acho que a gente tem uns 3 estágios ali, pelo menos, que eu falo que é muito parecido com, sei lá, um artista da música, que ele vai ter uma hora que ele vai compor a canção, vai ter uma hora que ele vai gravar a canção e vai ter uma hora que ele vai sair em turnê, né? E são 3 momentos diferentes, assim, né? Então a gente também tem uma hora que a gente vai criar, tem uma hora que a gente vai instaurar o trabalho no mundo, a gente vai produzir, né? Você vai pensar a imagem, mas depois você vai ter que fazer a imagem, seja imprimir a foto, pintar ou mandar fazer uma escultura, Gravar o alguma coisa. disco, né? Gravar o disco também. E aí depois você tem que fazer isso circular, né? Que são atividades muito diferentes, mas que acho que é você mesmo que tem que fazer, na verdade. Não tem muito jeito. Não tem ninguém para fazer, é você mesmo. Você falou uma coisa assim: tem que ter uma organização e uma disciplina. Você sempre foi organizado, disciplinado? Não, eu não sou não, na verdade, mas Mas eu não sou. não, eu tenho o meu jeito um pouco caótico de fazer as coisas, mas assim, envolve sim fazer listas, né? Listas de coisas que eu preciso fazer e que eu tenho um grande prazer de tirar da minha frente, assim, né? Eu também adoro. Mas assim, às vezes eu deixo umas coisas em suspensão, eu ainda preciso melhorar bastante nesse aspecto. Mas eu acho que é um pouco o que eu quero dizer é um pouco assim, a certeza de que é com você. É você que tem que fazer isso. Ninguém vai fazer por você, não. É você que vai ter que fazer. Então, é sua responsabilidade. O que acontecer aí, uma escolha Então, sua. olha. Não, você escolhe, a escolha é sua, depois você arca com as consequências. É isso, né? Eu acho que também eu ia falar sobre essas exposições institucionais, sobre os editais e tudo. E você acha que uma coisa meio que desculpa. Uma coisa meio que alimenta a outra, né? A questão dos espaços independentes, de você se colocar, de você fazer os editais, e aí dentro do seu trabalho você também vai conseguindo. E como que você conseguiu também como gestor? Porque às vezes é difícil, como gestor, curador, e ainda manter o seu trabalho ativo, atual, exatamente, ainda se questionando, ainda conseguindo produzir, porque é muita coisa. Uhum. Então, eu lembro de uma vez que
a gente fez um simpósio, sei lá, um encontro lá no 397, que chamava O Artista Gestor e a Potência Independente. E aí eu tive a oportunidade, inclusive, de dividir a mesa com o Ricardo Basbaum e com outros gestores de espaços independentes da América Latina. Foi super legal. Então. O Ricardo, ele fala da coisa da palavra artista, etc., né? Que tem um tracinho entre o artista e o etc. E ele fala assim que, às vezes, esse tracinho é um sinal de menos, né? Então, esse etc. meio que pega uma parte mesmo do artista. Assim, isso realmente acontece, né? Você tem que se dividir ali naquelas funções, assim. Mas eu acho que, no meu caso, uma coisa estimula a outra, irriga a outra. Então, talvez se eu ficasse só sendo artista, eu não tivesse tanto ânimo quanto eu tenho quando eu consigo compartilhar, fazer projetos junto com outras pessoas e aquilo, aquilo me devolve energizado para pensar ali o meu trabalho e tal. Porque eu também eu não consigo pensar, fazer o trabalho todo o tempo, na verdade. Ele vai amadurecendo em mim e aí uma hora a coisa acontece, assim. Eu acho que tem artistas que todo dia vão para o ateliê, sentam e fazem e tal, mas eu acho que eu sou um pouco diferente nesse sentido, assim. E, mas eu acho que assim como eu tenho esses hiatos de produção, digamos assim, tem uma hora que esse incômodo, né, ele vem e aí ele também me toma de qualquer coisa que eu estiver fazendo para eu terminar aquilo, para eu fazer aquele trabalho novo, para eu conseguir fazer aquilo. Tem uma hora que o próprio trabalho me chama de volta, assim, eu vou lá fazer. Ah, perfeito. O trabalho te chama, né? Exatamente. Mas é um compromisso com o trabalho. Estão fazendo umas perguntas aqui, eu já vou fazer pergunta, mas antes disso, você falou que seu processo é caótico, então me conta um pouquinho como é que é seu dia a dia, sua rotina. Meu dia a dia, então, eu acordo tarde, né? Isso, já desmistifica esse pessoal que acorda cedo. Não, amanhã, sim, se eu acordo muito cedo, amanhã me deixa nervoso e desesperado para que a noite chegue logo, assim, eu não gosto. Mas, assim, eu acordo e aí eu tomo muito café, aí eu preciso escutar uma música muito calma. Todo dia eu escuto uma playlist do Chet Baker. E aí eu preciso fazer esse ritual, porque se eu não fizer isso, parece que todo o meu dia sai de sync. Assim, tudo sai do lugar sucessivamente e dá tudo errado. Mas aí é isso. Eu tenho que eu acordo devagar e aí eu vou pro fonte. Lá a gente tem almoçado coletivamente, então cada um faz um pouco da comida e a gente almoça junto, ou então a gente sai, né, os colegas para almoçar junto ali, por perto. E aí depois do almoço, eu começo a trabalhar nas coisas mais objetivas. Então eu vou ler os e-mails, falar com os fornecedores, fazer pagamentos, fazer as coisas do fonte, é, ler, pesquisar certas coisas, projetos. Uma coisa assim que eu acho que eu consigo, as coisas que eu consigo fazer com muita gente ao redor. Serigrafia eu consigo fazer, tem umas coisas que eu consigo fazer. E aí à noite, quando as pessoas vão embora, aí eu pinto, que eu preciso de uma concentração extra, não só dos colegas, mas também do WhatsApp, das ligações, né, das outras coisas. E 2 vezes por semana tem os encontros do Hermes, que também são à noite. Então, eu sempre volto para casa muito tarde e durmo muito tarde. E aí eu não consigo acordar cedo. Mas é isso. Então tá, então muito café de manhã e amo o Chet Baker. Tem um filme muito bom sobre a história dele. Ah, não sabia de um filme da história dele. Você conhece, Marcelinho? Eu já vi um do Bruce Weber, na verdade, que é bem bonito. Ah, Mas
É um documentário, assim. Mas não, acho que esse filme da história dele eu não conheço, não. Assim. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu ainda tenho mais perguntas também. Acho que me identifico com café. É, gente, é isso. Artista que acorda cedo não sabe nada. Ah, gente, como você consegue ser tão lindo, suave e gentil? Ele é lindo, sei lá. Fala, é meu, Marcelinho. Fala, eu sou assim mesmo. É isso. É, não tem muito. Não consigo não ser outra coisa, na É, verdade. eu sou assim, vivi sempre assim. É, ele está aberto para receber trabalhos e fazer a curadoria? Ah, eu acho que assim, existe esse ponto de encontro, né, também, que é o Hermes, que é uma coisa que é, que é um momento ali da minha vida que eu tô ali para escutar, para ver os trabalhos, para efetivamente a gente, ó, eu entrei em 2013 no Hermes, então assim, ano que vem vai fazer 10 anos que eu tô ali, né, construindo esse lugar ali junto com o pessoal e tal. Esse é um caminho, eu acho, assim, né? As pessoas entram no Hermes, a gente tem um acompanhamento ali que é semanal, que é longo, que eu não acho também que é fácil, que é, assim, digamos, que é um processo rápido. Isso é uma coisa, para quem está começando, né? Para quem está ainda descobrindo o fio da meada ali do trabalho. A outra, sim, eventualmente as pessoas entram em contato comigo porque querem que eu faça curadoria. Isso é eu acho que eu faço a curadoria sempre do meu ponto de vista, né? Como artista, com essa visão de editor e tal. É, também estou aberto, mas aí eu acho que tem mais a ver também com os assuntos que estão me interessando, né? Tem a ver com onde que eu vou pôr ali a energia para fazer aquilo, assim. Então, eu, eu sim, eu estou aberto para fazer, pra desempenhar esse papel de curador, assim, mas dentro de um certo universo ali de assuntos, né? Da sua pesquisa É, e do que você acredita. E como artista, como você se identifica? Assim, você acha que é, como você se identifica como artista? como eu me identifico? Então, eu acho que eu vejo muito nesse esse lugar de uma pesquisa prévia, assim, digamos, né? É, por exemplo, eu faço pintura, mas a minha pintura ela não discute tanto pintura, na verdade, né? Ela acaba sendo muito mais ligada a essa pesquisa prévia, é, coletar ali de imagens. Então, eu não sei se é um artista arquivista, se é um artista pesquisador, se é um artista editor, mas eu acho que tem um lugar ali que é de confrontar essas imagens, né, do mundo e tal. E assim, tem essas questões que são recorrentes, assim, eu sempre me incomodei muito com como essas imagens que nos circundam, elas nos atravessam e são palavras de ordem, são coisas que nos conformam a fazer certas coisas e outras. Isso também é muito da faculdade de comunicação, porque eu acho que a primeira coisa que se faz dentro da faculdade de comunicação é desconstruir o seu olhar em relação à comunicação social, aos jornais, à televisão, né, à novela, né, e como essas coisas que a gente recebe sem pensar muito, na verdade, são muito planejadas para nos persuadir. Sim. Então, às vezes, quando eu estou olhando, assistindo um filme, lendo jornal, tal, esse olhar de desconstruir e tentar ver o que está atrás daquilo, ele não me deixa, assim, né? E aí
é um pouco esse vasculhar dessas imagens que vai gerando o meu trabalho. Então, sei lá, tinha uma série que era sobre cartilhas brasileiras dos anos 20. Quando eu comecei a olhar aquilo em profundidade, eu falei, gente, é a mesma coisa que a gente está vivendo agora, nesse estado fascista, assim, na verdade. É Não, igual, né? voltou dos anos 30, com certeza. Isso é a mesma coisa, tipo, guerra das vacinas, isso tudo, a mesma coisa. E aí eu olhava assim e falava, gente, isso daqui eu preciso representar, eu preciso mostrar, porque a gente vive também essa falta de memória cíclica né, enquanto a gente não conseguir também se ver com o nosso passado, a gente não consegue se mover para frente, não consegue ir adiante, assim. Então, por várias razões, assim, eu volto a fazer certos trabalhos, por exemplo, a questão da masculinidade, a questão da escola, de todas essas instituições que vão, que a gente é obrigado a passar por elas e elas vão também nos moldando e tal. O quanto a gente vai internalizando essas regras e se tornando um pouco um policial de nós mesmos. Esse lugar aí, às vezes me enfurece, me dá um pouco de cólera, assim, aí eu falo, não, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E, e aí eu acho que é a força motriz para vários trabalhos, assim, né? Por mais que eles pareçam vir de lugares diferentes. Alguém imagina o Marcelinho enfurecido? Eu não imagino. Mas, Eu acho que ninguém nunca viu. é uma coisa, é só você e você mesmo. Mas eu ia perguntar. Ah, não, eu ia perguntar uma coisa que você falou assim: eu sou adepto ao faça você mesmo. E Uhum. como que. Eu acho que eu já perguntei isso, mas eu vou perguntar de novo de uma outra forma. Como que, quando você identifica, através desses arquivos, assim, que você precisa aprender uma técnica nova para o trabalho se dar, assim, agora, hoje em dia eu acho que você já aprendeu muitas técnicas, mas ainda existe isso? Você fala assim, esse trabalho eu acho que eu preciso aprender essa, ou alguma coisa, assim, um trabalho te atravessa e fala assim, não, eu imaginei dessa forma, mas ele vai ficar melhor em outra mídia, em outro suporte. Isso acontece com Uhum. frequência? Não. Sim, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com. Acho que uma das primeiras serigrafias que eu fiz foi em 2012. Mas aí eu estava trabalhando com um printer, então eu ia lá, discutia com ele, a gente tentava, fazia, e ele é super, né, mestre daquilo, fazia uma tiragem para mim, uma coisa. Mas com o passar do tempo, eu comecei a sentir necessidade de fazer eu mesmo a serigrafia. E aí, eu entrei numas de assim, ver vídeos no YouTube para descobrir como fazer minha própria mesa de luz, como, né, revelar a tela, como. Então, eu e o Nick Nomura, que na época era assistente da gente lá no Fonte, a gente ficava pesquisando, tentando fazer, comprando as coisas, errando e tal. Porque eu tava, naquele momento eu sentia que eu precisava também do defeito, eu precisava daquele ruído, de fazer errando mesmo, né? Fazendo também no tamanho que eu queria, né? Acho que o trabalho pediu para aumentar de tamanho, eu queria, não sei, incorporar também um pouco esse desgaste da imagem que eventualmente quando você revela ali, né, no banheiro, a coisa, né, vai incorporando, vai entrando. E isso foi muito bom, assim, para mim, esse lugar de descobrir uma coisa nova, de transformar ali o ateliê numa outra coisa, de repente vir ali tem um pique ali mais de laboratório. Isso me energiza, assim, eu gosto de inventar coisas, assim. E, e também acho que mesmo dentro de certas, por exemplo, pintura é uma coisa que quase que nunca acaba.
que você sempre está pintando e, e a coisa está mudando e tal, e você está testando coisas novas, um pouquinho diferentes, por mais que você faça uma coisa essencialmente igual. Eu acho que esse lugar de descoberta, de curiosidade é muito importante para mim, assim. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho, então eu já vou fazer aquelas duas perguntas assim que são, não sei se são as perguntas mais que as pessoas mais gostam, ou que elas menos são as mais difíceis, mas quais foram os seus maiores erros e acertos? Ou aprendizados e acertos? Sim. É, é difícil mesmo, assim, saber o que que foi. Mas, assim, eu não sei, eu acho que eu acho que eu já fui mais teimoso, acho menos aberto para certas coisas, com mais dogmas em relação é, à arte. Eu acho que isso talvez me tirou algumas, não sei, alguns encontros, algumas oportunidades. Acho que também ser tímido, às vezes isso é uma coisa que eu gostaria de mudar, assim, eu acho que eu sempre gostei muito de estar nos bastidores, de não necessariamente aparecer. Então, muitos projetos que eu fiz, eu ficava ali meio que atrás ali, né, dos bastidores mesmo, assim. É, que às vezes eu acho que eu sinto, eu não sou muito essa pessoa, né, que vai lá reclamar uma posição, né, que vai na internet, que briga, não sou, né, mas acho que às vezes teve momentos que eu acho que eu deveria ter sido, acho que eu deveria, né, ter me jogado mais, assim, digamos assim. Mas também eu acho que, por outro lado, também isso são os acertos, porque acho que tudo que eu fiz, assim, ali, meio que nos bastidores, também foi muito importante para mim, deu muito certo também, e para mim e para as pessoas que me acompanharam, que compartilharam comigo também. Então, é difícil também dizer o que né, se foi um erro, né? Assim. Não, foram caminhos só, caminhos. É, E que você teve que lidar com a consequência que a gente estava falando antes. Mas, sim. Marcelinho, vamos falar de projetos futuros? Eu esqueci dessa pergunta. Projetos futuros. Quais são os seus objetivos para o futuro? Quais os projetos estamos por, que estão por vir? Então, é engraçado, porque eu ainda tenho um pouco esse desejo de espaço independente, né? Assim, eu tento às vezes falar, não, agora eu vou me dedicar só ao meu trabalho, eu vou, né, diminuir, eu vou, né, dar um tempo. Mas aí volta e meia, eu sou atravessado um pouco por esse desejo, assim. Meus amigos até me cobram, assim, falam, você não ia parar com isso, tal, né? Tá aí de novo fazendo isso. Mas eu vejo que o Fonte ainda me interessa muito e acho que ele tem coisas ali que a gente voltou a fazer exposições com mais frequência, eu acho que ganhou um dinamismo, assim. Então eu queria muito para o ano que vem conseguir fazer uma programação um pouco mais autoral, um pouco mais, não sei como muito definir isso, mas assim, mais a nossa cara. Acho que uma coisa que eu estou percebendo muito é que mesmo os espaços independentes que estão surgindo agora, eles já se colocam de um jeito mais mercadológico, né? São galerias cooperativas, né? Não sei, com outro pequenas mudanças, mas assim tem um pouco mais esse viés, não sei se profissional ou realmente de mercado. Então isso é uma coisa que eu fico imaginando, assim, como fazer, né, fonte ter um pouco esse lugar também, né, de ser um pouco uma galeria, não sei, ser alguma coisa
né, participar um pouco mais desse ambiente, desse contexto aí. Isso é uma coisa. Eu tenho sempre vontade de... eu gostaria que meu trabalho circulasse mais, eu gostaria que as pessoas compreendessem melhor meu trabalho, e isso é uma coisa que ainda eu não consigo muito resolver, mas sempre tentando fazer de um jeito ou de outro, assim. Eu acho que ainda não desisti, né, disso, assim, de... Tô aqui no meu salto de fé. Eu tô aqui no... É, tô aqui. Mas acho que assim, no fim é mais do mesmo, né? É isso, assim, eu acho que Não é do mesmo. Por que que é mais do mesmo? Não, nunca é do mesmo. não, porque é uma coisa dialética, né? A gente volta num outro lugar, né? Então, A gente volta no mesmo lugar, só que com outro olhar, de uma outra. é uma outra altura ali, né? Exatamente. Ninguém passa pelo mesmo rio duas vezes, não é isso? Não, não lembro, velho. Acho que é isso. É isso aí. Ô, Marcelinho, e o que que você falaria para esses artistas maravilhosos? Ah, gente, calma aí. Hoje tem. É hoje? É amanhã, né? Que tem negócio na fonte. Sábado. Sábado tem a abertura da individual do Nick Nomura, das 2 às 19. O Nick que foi, né, integrante ali do Fonte, agora está ali numa celebração, inclusive, desse momento deles de artista, ali, Chama as fazendo pessoas, Marcelinho. Chama as pessoas. todos convidados ali para o Fonte, Morato Coelho 751, das 14 às 19. Muito bem. E a última pergunta é: o que que você falaria para artistas jovens? Não precisa ser jovens, não. Qualquer artista. O que que você falaria para artistas? Cara, outro dia eu vi uma entrevista do Georg Baselitz, né? Já bem senhor, assim. E ele falando assim da importância de você não ser conformista, né? Você não deixar assim, né, a peteca cair, assim, né? Então eu acho que a gente está vivendo um contexto agora no Brasil que muitas partes do circuito, do sistema foram desconstruídas. Você não tem mais Ministério da Cultura, você não tem mais certos editais, você não tem uma série de coisas que amparavam ali, por exemplo, o circuito independente, né? E aí parece que sobra muito do mercado. E aí dá a impressão de que só existe o mercado, mas na verdade não é, entendeu? Então, assim, eu diria para realmente para esse artista ele não ser conformista, para ele lutar pela visão de mundo dele, pelo trabalho dele, pelo que ele acredita, né, que deve ser a vida dele, assim, e lutar mesmo, assim, que nem uma leoa protege o filhotinho dela, assim, tipo, não desistir, né, assim, né, fazer o que precisa ser feito, segurar, né, as pontas, assim, porque realmente é aí que eu acho que se dá o trabalho de arte, assim, é quando tem essa verdade, quando tem essa intenção, assim. E, e tem essa poesia do Rimbaud que eu gosto muito, que ele fala isso, ele fala assim, você é um homem do Ocidente, mas você pode viver no seu próprio Oriente. Não seja derrotista. Acho bonito isso. É lindo. Fechou bem. Tipo, microfone, caiu o microfone agora. Mic drop. Marcelinho, gente, foi um prazer imenso te ter aqui. Amanhã estaremos juntos. Então, amanhã estão todos convidados, tanto para Arte Fazan quanto para o Fonte. Fonte começa às 2, né? Sim. É, e vocês vão ver a gente ao vivo e eu tô louca para dar um beijo, te abraçar e te ver ao vivo. Parabéns pelo trabalho, que venha muitos outros projetos por aí. E muito obrigada sempre. Obrigado, muito obrigado pelos convites, obrigado pela conversa, muito bom poder falar com gente interessada, interessante. Valeu muito, obrigado.
Obrigada a você. Galera, muito obrigada. E procura o Marcelinho e o Hermes para ter a orientação dele também. Também não falamos isso, mas o Hermes está com inscrições abertas? Como é que é isso? Tem algumas vagas, tá sempre aberto, mas Ah, tem é uma alguns. loucura, tá sempre aberto. Pode entrar lá É. e procura o Marcelinho. Beijo. Obrigada. Gente, não sei.